Olá, meu nome é Demetrios e na aula de hoje continuaremos a abordar os recursos relacionados à interface gráfica em Java usando principalmente os recursos do pacote Swing. Esta aula corresponde à continuidade da aula anterior que explicava as características fundamentais à elaboração de uma aplicação gráfica em Java. Primeiramente, vamos lembrar dos eventos que já implementamos na aula anterior, onde a aplicação gráfica é encerrada quando o usuário clica sobre o recurso disponível, geralmente no canto superior das janelas que estão em execução. Esse clicar com o mouse fecha a janela que se torna invisível ao usuário. No entanto, também implementamos para esta ação do usuário sobre uma janela gráfica resultar no encerramento da execução da aplicação que estava acontecendo nesta janela. Um outro controle de evento foi implementado nessa mesma aula anterior, para quando o usuário pressionasse a tecla Enter, também chamada de Return, no teclado do computador que está executando uma aplicação gráfica em Java. No exemplo que foi implementado nesta aula anterior, era realizado um processamento para verificar se a senha digitada pelo usuário conferia com o que o programa tinha armazenado. Isso acontecia porque o programa acompanhava a ação ou o evento do usuário pressionar uma tecla específica do teclado, ou seja, a tecla Enter. Observe que primeiro digitaremos uma senha incorreta e quando for pressionada a tecla Enter, tal evento aciona um processamento que verifica se a senha digitada é igual à senha secreta. Como o valor desta senha que digitamos não foi correto, o programa informou ao usuário sobre tal situação de erro e já ficou pronto para uma nova tentativa. Vamos em sequência acertar esta senha e verificar que assim que pressionei a tecla Enter, novamente o processamento foi acionado, sendo desta vez realizadas instruções diferentes porque eu acertei a senha, como é possível verificar no que a aplicação informou ao usuário neste momento. Vamos observar este programa da aula anterior para entendermos como este controle de eventos está sendo realizado. Primeiramente, na classe Verifica Senha, é obtido o painel padrão desta janela gráfica e definida a posição e tamanho da mesma que será mostrada na tela do computador. Em seguida, serão criados os rótulos e campos de senha e área para a aplicação que está definida com o layout do tipo Border. Mas observe com mais atenção que existem algumas instruções novas e diferentes ao nosso estudo até se chegar na definição deste layout. Veja na linha de instrução que define esta classe. Existe uma instrução chamada Implements. Para que ela é usada em Java? Isso. Se você lembrou do nosso estudo sobre aulas anteriores, verificou que esta instrução é usada para implementar interface nas classes. Bom, neste exemplo, a interface que está sendo implementada é responsável pelo acompanhador de eventos ou ações, que podem acontecer na aplicação gráfica e esta deverá processar instruções coerentes a estas ações. Assim, com a implementação da interface Action Listener na classe Verifica Senha, esta classe terá algumas ações sendo acompanhadas durante sua execução. Atente que a expressão em inglês listener pode ser traduzida, de maneira simplória, mas bem objetiva ao nosso interesse de estudo, para a palavra escutador. Por isso que alguns materiais de ensino como livros, apostilas e sites abordam que a aplicação gráfica fica escutando ações ou eventos que acontecem sobre o programa. Porém, em nosso material de estudo não iremos traduzir essa expressão ao pé da letra, pois ao invés de abordarmos como escutadores, estaremos explicando seu funcionamento usando a expressão em português como acompanhadores de eventos. Assim, Action Listener é a interface que proporciona ao Java acompanhar algumas ações sobre a aplicação gráfica, sendo neste programa de exemplo implementado um acompanhador para a digitação de uma tecla em específico que pode ser pressionada pelo usuário no teclado do computador que está executando esta aplicação gráfica. Como estudamos em aulas anteriores, uma interface solicita a sobrescrita de um ou mais métodos na aplicação. No caso da Action Listener, isso também acontece e pode ser observado no programa de exemplo, que um novo método chamado Action Performed foi desenvolvido. Todas as vezes que a interface Action Listener for implementada em uma classe Java, este método deverá ser sobrescrito para que o processamento desejado aconteça corretamente. Observe que neste método, um parâmetro do tipo ActionEvent é necessário ser passado para que sua execução aconteça perfeitamente. Analisando com mais cuidado este mesmo programa, encontraremos um outro acompanhador de evento que iniciamos seu estudo na aula anterior sobre Swing.
Você consegue identificar qual outro acompanhador que está implementado neste mesmo programa para o controle de eventos? Se estiver difícil, vamos procurar uma outra classe que identifique eventos neste programa que também precisa ser passado como parâmetro para a identificação correta de um evento que pode acontecer junto a esta aplicação. Ah, ficou mais fácil, e você tem razão. Existe acompanhamento da situação da janela gráfica que esta aplicação está executando. A necessidade do parâmetro WindowEvent no método WindowClose permite que a aplicação acompanhe a ação do usuário sobre esta janela gráfica que está em execução. Quando o usuário clicar na opção da janela que a fecha, o acompanhador identificará esta ação do usuário sobre a janela e também executará o encerramento da aplicação. Observe neste trecho de código que foi implementado no objeto janela um Window Listener, para que fosse possível acompanhar os eventos que irão acontecer sobre a janela gráfica que está em execução. A utilização da maioria dos componentes de interação gráfica precisa estar atrelados ao controle de eventos que podem ocorrer sobre eles e serem acompanhados pela linguagem Java. A compreensão desta necessidade pode ser alcançada facilmente sobre o componente botão, pois o mesmo, estando disponível em uma aplicação gráfica, possibilitará que o usuário da aplicação o pressione, efetuando assim um evento sobre este componente importante nas aplicações gráficas. É importante a compreensão dos eventos que podem ser realizados sobre os componentes de uma aplicação gráfica, pois serão por meio deles que esta aplicação realizará processamentos desejados pelo usuário. Como nem todas as ações que desejamos possuem acompanhadores específicos nos componentes que estão sendo usados em nossas aplicações gráficas, é importante que o programador conheça bem o componente a ser usado e suas possíveis interfaces que identificam os eventos a serem acompanhados. As aplicações que precisam controlar eventos em Java necessitam implementar suas correspondentes interfaces que efetuam a recepção do evento para que possam acompanhá-los e processarem reações coerentes quando elas acontecerem. Os objetos que poderão gerar certos eventos também precisam registrar tais eventos para que possam ser acompanhados e controlados pela aplicação. Cada objeto ou classe pode implementar quantos receptores de evento forem necessários. Por exemplo, em um objeto do componente botão em aplicações gráficas, que Java denomina de JButton, podem ser acompanhadas várias ações, como por exemplo a do mouse. Veja a seguir. O mouse entra ou sai de sua área gráfica, ou seja, o mouse passar por cima da imagem do botão ou sair de cima dele. Do mouse clicar sobre um botão, do mouse soltar seu botão que foi clicado sobre sua área gráfica, entre outros eventos possíveis de serem acompanhados. Cada classe acompanhadora de evento trata de um evento específico, sendo alguns dos mais comuns existentes no pacote Swing relacionados a seguir. O primeiro deles é a interface Action Listener. Ele é um evento de ação, como o pressionar de um botão existente na janela gráfica. Seu registrador é um ADD Action Listener e seu receptor um Action Event. Seu método é o Action Performed, executado com o clique do mouse sobre o componente gráfico ou pressionado a tecla Enter quando estiver nele. Ele é empregado somente nos componentes JButton, JCheckbox, JComoBox, JTestField e JRadialButton. A próxima é uma interface KeyListener. A KeyListener é um evento que ocorre sobre o teclado. Seu registrador é um ADD KeyListener, seu receptor um KeyEvent. Seus métodos são KeyPressed, é executado quando uma tecla é pressionada e o foco está no componente. A próxima interface é a Item Listener, que é quando um item de uma lista é alterado. Seu registrador é o ADD Item Listener, seu receptor é um Item Event e seu método é o Item State Changed, usado para a mudança de situação do item. A próxima interface é a Mouse Listener. Ela é responsável por cliques, entrada ou saída do mouse na área do componente gráfico. Seu registrador é um ADD Mouse Listener e seu receptor um Mouse Event. Existem vários métodos nessa interface. Alguns deles são Mouse Pressed, executado quando o botão do mouse é pressionado sobre o componente selecionado, Mouse Clicked, executado quando o botão do mouse é solto sobre o componente selecionado, e Mouse Entered, executado quando o apontador do mouse entra na área do componente gráfico. Eles são empregados por todos os componentes do Swing.
Nossa última interface é o Window Listener. Ela é responsável por manipular aspectos da janela. Seu registrador é um ADD Window Listener e seu receptor um Window Event. Seus métodos são vários e são empregados somente nos componentes JWindow ou JFrame. Observe nesta animação a relação direta que deve existir entre uma interface de acompanhamento para um componente em específico, uma classe receptora de evento que deve passá-lo como parâmetro e o método ou métodos que cada interface exige que seja sobrescrito na classe que a implementará. Repare que esta animação só está indicando alguns destes relacionamentos importantes para o acompanhamento de eventos em Java. Existem outros recursos e componentes que possuem suas respectivas interfaces, classes receptoras e métodos a serem sobrescritos. Nesta aula, estaremos abordando somente alguns destes recursos relacionados aos acompanhadores de eventos em Java que estão sendo utilizados para sua compreensão neste importante processo a ser implementado em aplicações gráficas. Com o intuito de compreender o controle de evento e aprender a usar o recurso botão gráfico em Java, além de alguns novos componentes, vamos observar o próximo programa elaborado no Eclipse. Primeiramente, vamos identificar que o nome desta nova classe é Dados Pessoais, e ela estende o componente JFrame, que corresponde a uma janela gráfica do pacote Swing, em Java. Na classe Dados Pessoais, ainda estão sendo implementadas duas interfaces para acompanhar eventos em Java, sendo elas a Action Listener e a Item Listener. Para o uso dessas duas interfaces, será necessária a programação utilizando seus respectivos registradores de eventos, que são o ADD Action Listener e o ADD Item Listener, bem como seus receptores, que são Action Event relacionado à interface Action Listener e que exige a sobrescrita do método Action Performed, enquanto que para a interface Item Listener, o receptor de evento é o Item Event, que será usado na sobrescrita do método Item State Changed. Logo após a linha de instrução que define esta classe, vamos observar os vários componentes que esta aplicação está usando como exemplo. Alguns JLabels que já estudamos, que são os rótulos ou etiquetas orientadas aos usuários da aplicação gráfica. 3 botões que estaremos conhecendo nesta aplicação como os recursos gráficos já implementados. Um JTestField que estudamos na aula anterior, mas estaremos implementando como exemplo neste novo programa. Além dos componentes novos em nosso estudo, mas muito comuns em aplicações gráficas, que são o JRadioButton, JCheckbox e JComboBox. Observe que em seguida temos o método main que implementa uma ação interessante e já estudado anteriormente, que é o acompanhador de evento relacionado à janela gráfica em Java. Por meio deste acompanhador, quando o usuário clicar no recurso da janela gráfica que a torna visível, fechando-a, será também acionado o processamento que encerrará a execução da aplicação. Encontrar o registrador ADD Window Listener e o receptor de eventos relacionados às janelas gráficas denominado Window Event, vamos observar a primeira instrução do método main, que aciona o método construtor da classe Dados Pessoais, e em seguida está a instrução que torna visível a sua janela gráfica. Vamos analisar agora o método construtor desta classe, que elaborará todos os recursos disponíveis na janela gráfica que o usuário irá ver e poderá interagir, disparando os respectivos eventos que tiverem sido implementados pelo programador. Na sequência, são configurados os rótulos orientadores da aplicação e os 3 botões que possuirão o nome orientador ao usuário, sendo eles Novo, para o cadastro de um novo registro de dados pessoais, Mostrar, que mostrará na console os dados que estão preenchidos na janela gráfica, e Sair, que encerrará a execução dessa aplicação gráfica. É importante observar que abaixo da definição das propriedades de cada um destes botões existe a instrução que registra o seu respectivo acompanhador de evento. Por exemplo, na instrução botão novo ADD Action Listener está sendo registrado o acompanhador de eventos sobre o botão novo. Repare que tal registro é feito para cada um dos botões, pois cada recurso terá seu acompanhador de eventos em específico. Após os botões, esta é a definição das prioridades do campo de texto, em Java chamado de JTestField, que estudamos na primeira aula de Swing Java. Por meio deste campo de texto, o usuário poderá informar seu nome com até 40 caracteres, sendo apresentado na janela gráfica na cor azul. Em seguida, temos um componente novo ao nosso estudo e interessante às implementações gráficas que é chamado de botões de rádio.
sendo em Java denominado de JRadioButton. Geralmente, este recurso é usado quando existe um conjunto de valores possíveis para o cadastro do usuário que só poderá escolher um deles no conjunto. Veja que este componente foi usado para a definição do sexo de uma pessoa, podendo ele ser masculino ou feminino. Na definição das propriedades relacionadas a este componente, podemos observar o método setMnemonic, que define a letra M como uma tecla de atalho para a seleção do botão de rádio masculino e a letra F como atalho para a seleção do botão de rádio feminino. É importante também observar que logo depois da definição das propriedades de cada botão de rádio, está sendo inserida a instrução responsável pelo registro do acompanhador do evento relacionado à interface Item Listener, que é denominado add Item Listener. A implementação desta outra interface exige a sobrescrita do método ItemStateChanged, na classe que está sendo implementado esta interface. O receptor de eventos que é usado para tal implementação em Java é denominado de ItemEvent. Como os botões de rádio podem variar em quantidade de opções a serem escolhidas, por exemplo, para o sexo só existem 2 opções, mas se fosse para escolher o mês do ano teríamos 12 opções, uma para cada mês. Assim, existe a necessidade de se definir quais os botões de rádio que pertencem a um grupo a ser escolhido. Veja no código desta aplicação que está sendo configurado o componente ButtonGroup, que armazenará qual o sexo foi escolhido pelo usuário entre as 2 opções disponíveis para o grupo de respostas possíveis, entre masculino ou feminino. Se esta implementação fosse para os meses do ano, existiriam 12 botões de rádio formando um grupo para a escolha por meio da definição coerente do ButtonGroup. Um outro componente novo ao nosso estudo nesta aula, e muito utilizado em aplicações gráficas, é o JCheckbox, que está implementado para identificar se os dados pessoais cadastrados são de um estudante ou não. O parâmetro false, na criação deste componente, o apresentará inicialmente como não selecionado, ou seja, não sendo um estudante. Caso o usuário deseje cadastrar os dados pessoais de um estudante, ele deverá clicar com o mouse sobre este componente gráfico na janela da aplicação para modificar seu valor para um estudante. Observe que o efeito visual deste componente gráfico o tornará selecionado, indicando que estes dados pessoais são de um estudante. Por fim, o último componente gráfico que estaremos observando nesta aplicação também é novo em nosso estudo. Seu nome é JComboBox em Java e corresponde a uma lista de valores que o usuário poderá escolher uma ou mais ações entre eles. No entanto, nesta aplicação, a implementação está programada para permitir somente a escolha de um item dentro das 3 opções de faixas de idades disponíveis no JComboBox. As últimas instruções existentes no método construtor da aplicação gráfica Dados Pessoais organiza a apresentação destes componentes na janela gráfica. Lembramos que o layout foi definido como grid layout com 5 linhas e 2 colunas, ou seja, existem 10 células, onde estaremos inserindo cada componente em uma destas células disponíveis neste layout. Na primeira instrução de inserção de um componente na janela gráfica, está sendo colocado o rótulo nome que apresenta a etiqueta orientadora para o usuário preencher seu nome no componente que está à frente desta etiqueta. Por isso, o segundo componente inserido neste layout é o campo de texto denominado nome na aplicação e que corresponde ao JTestField, que estará permitindo ao usuário digitar seu nome. O terceiro componente a ser inserido no layout já estará disposto na tela gráfica na segunda linha e primeira coluna do layout, pois definimos o grid layout com 5 linhas e somente 2 colunas. Assim, o terceiro componente está na primeira coluna, mas da segunda linha. Nesta posição, estamos inserindo o rótulo orientador do sexo, onde na cédula seguinte do layout precisaremos colocar os 2 botões de rádio para o usuário escolher entre masculino e feminino. Como só é possível inserir um componente em cada célula, está sendo colocado em um painel novo os 2 botões de rádio para em seguida ser colocado na 4ª célula da janela somente um componente que é o painel denominado painel rádio. Como este painel possui os 2 botões de rádio, eles serão apresentados na célula que está à frente do rótulo orientador para o registro do sexo. Na célula seguinte do layout, que
que já está na terceira linha, será inserido o rótulo orientador de estudante e depois, na próxima célula, o J-checkbox para indicação se os dados pessoais são de estudante ou não. Na linha seguinte, estão incluídos no layout da janela o rótulo da idade e na outra célula o componente JComboBox, que permitirá ao usuário definir qual é a sua faixa de idade. Existem ainda os 3 botões para serem colocados na janela gráfica, mas somente 2 células estão disponíveis na última linha deste layout. Assim, foi criado neste exemplo outro painel, denominado painel botões, que também teve sua definição específica de layout como grid layout, porém com uma única linha e 2 colunas. Na primeira coluna desta única linha foi inserido o botão novo e na outra coluna o botão mostrar. Na primeira coluna da última linha da janela gráfica foi inserido este novo painel, similar ao que foi feito com os 2 botões de rádio que foram inseridos na 4ª célula desta aplicação. Na organização para a apresentação destes 2 botões em uma única célula da janela gráfica em Java, foi incluído este novo painel que apresentará os 2 botões. A última célula desta janela gráfica recebeu somente o botão Sair. Com isso, temos a janela gráfica da classe Dados Pessoais bem elaborada para interação com o usuário, restando agora somente a implementação dos processamentos a serem executados pelos acompanhadores de eventos em Java. Antes de verificarmos as implementações dos métodos responsáveis por acompanhar os eventos, vamos observar o encapsulamento dos dados pessoais que poderão ser cadastrados pelo usuário. Lembrando esta fundamental propriedade da programação orientada a objeto em Java, podemos verificar que existe uma outra classe chamada dados neste código de exemplo. Navegando até a implementação dela, vemos que existem 4 atributos responsáveis pelo armazenamento em memória dos dados cadastrados, sendo eles necessários para o cadastro de cada pessoa por meio de seu nome, sexo, se é ou não estudante e sua faixa de idade. Vejam que todos os atributos estão protegidos pelo qualificador de acesso private, e por isso existe a implementação dos métodos acessores getters e setters para cada atributo. Além destes métodos, também está sobrescrito o método toString para esta classe de dados. Por meio dele, será possível apresentar os dados cadastrados na console respeitando a organização definida neste toString da classe de dados. Uma observação importante é a criação de um método construtor para esta classe que só permitirá a criação de dados pessoais se todos os 4 atributos forem informados por parâmetros para a criação de uma instância específica na memória do computador, que está executando esta aplicação gráfica. Retornando à classe Dados Pessoais, após estes importantes esclarecimentos, poderemos concluir nosso estudo nesta aula abordando o método ActionPerformed e ItemStateChanged, que devem ser implementados nas classes que estão implementando as interfaces ActionListener e ItemListener, respectivamente. Estes 2 métodos devem ser sobrescritos na classe que implementa essas interfaces a fim de realizarem o processamento necessário às características particulares desta implementação. Neste nosso exemplo de estudo, a classe Dados Pessoais está implementando essas 2 interfaces. Dessa forma, essa aplicação gráfica irá reagir aos eventos que forem realizados e o processamento será satisfatório ao usuário. Na observação sobre a codificação do método ActionPerformed, o acionamento do método getSourcer, disponível no receptor ActionEvent, que foi enviado como parâmetro, é possível constatar se algum evento aconteceu sobre um dos recursos disponíveis na janela gráfica. Por exemplo, na primeira instrução com getSourcer, está sendo verificado se o botão mostrar foi pressionado. Se isso tiver acontecido, o recurso estudante, que corresponde ao JCheckbox, será analisado para se saber se ele está selecionado ou não pelo acionamento do método isSelected. De acordo com a situação deste recurso implementado na classe de dados pessoais, a variável aluno receberá seu valor correspondente. Em seguida, ainda é verificado por meio do comando switch qual foi a taxa de idade selecionada na janela gráfica, onde o valor correspondente é armazenado na variável anos. Por fim, se o botão mostrar foi pressionado, o método relacionado ao acompanhador de evento da interface ActionListener,
criará um novo objeto da classe Dados na memória e acionará o método MostraConsole, que apresentará todos os dados pessoais cadastrados na console do ambiente Eclipse. No entanto, caso o botão Mostrar não tenha sido pressionado, será verificado se o botão Novo foi pressionado pelo usuário da janela gráfica através do método getSource. Caso este evento tenha acontecido, a aplicação gráfica limpará os campos da janela gráfica e aguardará o usuário preencher outro cadastro. Se nenhum destes dois botões tiverem sido pressionados, o método ActionPerformed ainda verifica se o usuário pressionou o botão Sair. Se isso tiver acontecido, o processamento acionado irá encerrar imediatamente a execução da aplicação gráfica e a janela gráfica da execução também será fechada. O outro método que acompanha evento nesta aplicação é o ItemStateChanged, que precisa ser sobrescrito para a implementação da interface ItemListener. Esta interface precisou ser implementada na classe Dados Pessoais para acompanhar os eventos sobre os botões de rádio, porque o usuário pode alterar o valor a qualquer momento entre masculino e feminino, sendo necessária para a aplicação acompanhar a estação do usuário que corresponde a um evento importante a ser apurado pela aplicação gráfica. Repare que na implementação existente no método ItemStateChanged só existe a verificação se o usuário selecionou o botão de rádio masculino ou feminino, atribuindo uma variável específica qual foi o botão de rádio selecionado. Ainda é possível notar um último método implementado na classe Dados Pessoais, sendo ele o responsável por apresentar os dados registrados na console. Sua implementação é simples, porque já sobrescrevemos o método ToString na classe Dados. Acompanhando os esclarecimentos e exemplos desta aula, você já é capaz de apresentar a execução de seus programas em janelas gráficas e implementar acompanhadores de eventos, que tornarão mais agradável e interativo as suas aplicações em Java. Como desafio, é sugerido que você trabalhe na elaboração de possíveis métodos de validação dos dados de entrada que forem necessários para a aplicação gráfica de dados pessoais, além da inclusão de mais campos e atributos para registros de informações importantes, como o número de telefone e um documento que tenha a capacidade de identificar unicamente uma pessoa nesta aplicação. Então é isso, pessoal. Recomendamos que visite as ferramentas Sai, Moodle e Kai. Para obter mais informações de conteúdos, veja na descrição deste vídeo os links de acesso. Eu sou Demetrios do Grupo Sai e convidamos a você a assistir a próxima videoaula. Até lá!